Obrigado, bispo. Boa noite a todos. Gente, é uma alegria de verdade pregar que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. É uma alegria, é uma honra pregar a palavra de Deus. Isso é motivo, de fato, de alegria. Não é somente um proforma de pregador, mas é com muito zelo no coração, mas também com muito júbilo que eu quero compartilhar a palavra de Deus com você essa noite. Seguimos a série que responde à pergunta: Jesus continua a curar? E nas mensagens já pregadas pelo bispo Weber, concluímos que sim, Jesus continua a curar. Isso é boa notícia para nós, isso é evangelho, é boa nova diante da terrível notícia de que sim, adoecemos na alma, adoecemos no corpo, adoecemos espiritualmente, mas a boa notícia é que Jesus continua a curar. Jesus continua a curar. E eu tenho esse privilégio de afirmar isso enquanto pregador, mas também o desafio de buscar responder duas perguntas que surgem da resposta positiva proposta por essa série de sermões. Se, por um lado, afirmamos positivamente Jesus continua a curar, surgem daí duas perguntas: por que Jesus continua a curar e como Jesus continua a curar? Eu não pretendo esgotar o tema essa noite com vocês, mas acredito que deixarei algumas pistas para que a palavra de Deus, através do Santo Espírito de Deus, possa trazer a nós a aplicação da resposta dessas duas perguntas. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 9. E a gente vai acompanhar o belíssimo relato da campanha de cura de Jesus na Galileia, justo a partir do verso 35 até o verso 38. Então, Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Apenas 4 versículos. Na minha última oportunidade aqui, eu passei um pouco do tempo, e como o núcleo dessa mensagem é compaixão, terem compaixão de vocês, e estou com um timer aqui, um cronômetro, para não deixar a minha verve pentecostal tomar conta e o tempo passar, e enfim, quero ser ordeiro, ordem e decência. Mateus 9, 35 a 38, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por favor, curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar.
Senhor, eis-nos aqui como teu povo para ouvir a tua palavra nesse momento. Ó Deus, como igreja te pedimos, leva cativo em obediência o nosso entendimento a ti, que os nossos ouvidos possam estar atentos à palavra que será exposta, que o poder do teu Espírito Santo possa nos fazer ser obedientes, atentos à tua Sagrada Escritura. Que em nome de Jesus possamos mais uma vez passar pela única experiência de sermos ao mesmo tempo consolados e confrontados pelo poder do teu Evangelho. E que possamos sair daqui com um senso de envio para a grande seara, anunciando o teu Evangelho, anunciando a grandeza do teu nome, até que o Senhor volte. Essa é a nossa oração. Amém. Povo de Deus, gente querida, como eu falei, vamos tentar responder duas perguntas a partir do sim que damos para a grande notícia de que Jesus continua a curar. Quero junto com você buscar entender por que Jesus continua a curar e como ele continua a curar. Seguindo os passos do que já foi pregado aqui pelo Bispo Weber, à luz do tema, eu quero encarar com você esse texto, como eu já dei uma pista aqui, compreendendo que o tema central dele é compaixão. Se tem uma época no ano que nós cristãos deveríamos ser mais atentos a ela, é esse período que nos prepara até a Páscoa. Mais precisamente, nos prepara até a sexta-feira em que lembramos da morte de Jesus por nós. Nesse período de preparação, onde igrejas com um corte mais litúrgico buscam compreender que é um período de contrição, de busca de cada vez mais trazermos à nossa memória a necessidade de arrependermos-nos dos nossos pecados de forma muito pontual. Ficou comum no nosso entendimento brasileiro que esse período chamado Quaresma é restritamente católico, mas não é verdade, é restritamente católico romano. Isso é parte do calendário cristão, para além da temporalidade que compreende o regime romano da Igreja Católica. Isso é um calendário que data desde a patrística, desde os pais da Igreja, que comumente citamos aqui. Esse período de preparação deve trazer a nós, iluminar a nossa mente a respeito das nossas trevas. Nesse período, o que há de mal em nós precisa ser confrontado. Não que em nenhum outro período do ano isso não ocorra, uma vez que temos contato frequente com a pregação da palavra. Mas esse tempo especial, assim como outros períodos no calendário da igreja, são observados para acentuar de forma disciplinada o quanto nós devemos crescer como seguidores de Jesus. Nesse tempo, então, nessa oportunidade que ora vivenciamos aqui, de olharmos juntos esse belíssimo texto, eu quero iniciar essa exposição considerando a urgente necessidade de compaixão no nosso tempo. São dias muito maus, e isso é um óbvio ululante. São dias terríveis. Porém, nesse período onde cada vez mais a escuridão da existência humana natimorta em pecado, como ouvimos hoje na exposição da carta aos Efésios no capítulo 2, essa humanidade em meio às suas próprias trevas de pecado, foi alcançada pela compaixão divina. Pelo varão de dores profetizado por Isaías,
pelas suas pisaduras ou suas feridas, suas dores, nós hoje estamos aqui podendo gozar de vida e vida em abundância. É tempo de lembrarmos de compaixão, porque, nós, pecadores, hoje aqui arrependidos, fomos outrora, sem arrependimento, alcançados por essa graça compassiva que desce do alto. É essa graça compassiva, essa compaixão de Deus que se revela nessa passagem e precisa ser lembrada a nós nesse tempo, nesses dias. Nós geralmente lembramos de atos compassivos no dia a dia, atos compassivos nessa esfera pedestre, nessa esfera terrestre e horizontal nossa. A gente lembra normalmente disso. Nós, enquanto sociedade civil e no âmbito do senso comum, a mídia, no tempo de Natal, costuma colocar cenas comoventes de atos de compaixão e misericórdia que acontecem no dia a dia. Mas eu creio que nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que buscam uma vida centrada na palavra de Deus, eu dou graças a Deus por essa comunidade de fé, porque o assunto central aqui é Jesus e não outro. Aqui não há espaço para qualquer outro tipo de temática que não seja Cristo e esse crucificado. E eu dou graças a Deus por isso. Porque é nesse ambiente de centralidade de Cristo, nesse ambiente, portanto, cristocêntrico, que devemos seguir o ritmo desse Jesus, que cura de forma compassiva. Seguir os seus passos, literalmente, como de forma compassiva, ele se voltou lá para aquele povo na Galileia. E continua se voltando ainda hoje para cada um de nós. O texto precisa ser contextualizado e antes de pontuar verso a verso, eu quero lembrar com você de alguns episódios que acontecem apenas no verso 9 de Mateus, no capítulo 9, de Mateus, que estamos lendo aqui. Nós estamos lendo, vale lembrar, o final do capítulo, um momento transitório. Porém, antes, Mateus, o evangelista, além de relatar o seu próprio chamado, a sua própria vocação, ele que exercia um papel de coletor de impostos, a sua vida na esfera pública era, por assim dizer, submissa ao Império Romano. Ali naquela província da Galiléia, ele trabalhava ali na coletoria de impostos, e ele é chamado por Jesus para se tornar um discípulo. No capítulo 9, ele relata esse milagre da vocação, esse milagre do chamamento, da transformação de um mero funcionário público, um fiscal, para alguém que se torna um pescador de homens, para alguém que se torna um pregador do Evangelho, um discípulo de Jesus, um apóstolo, um mensageiro enviado por Jesus para pregar o Evangelho e curar os enfermos e expulsar demônios, como nós vamos ler daqui a pouco para trabalhar esse contexto da passagem em tela. Nesse capítulo 9 vemos que Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Nesse mesmo capítulo 9, vemos uma mulher sendo curada de sua enfermidade. Também vemos a ressurreição da filha de Jairo. Vemos 2 cegos sendo curados logo antes do texto que nós lemos aqui, além da cura de um endemoniado. Então percebemos, à luz do que já vem sido abordado nessa série, Jesus continua a curar, o profícuo, o rico ministério de cura de Jesus, o constante e abundante ministério de cura
de Cristo Jesus. A passagem que nós lemos é transitória, porque vemos que ela começa com o relato de Mateus, o evangelista, sobre a forma como Jesus olha a situação daquele povo, e a gente já vai contextualizar qual é a realidade daquele povo, e o que ele vai chamar, ordenar os seus discípulos a fazerem em seguida. Logo no verso 1 do capítulo 10, aí mesmo, talvez na mesma página da sua Bíblia, você pode ler, no verso 1 do capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então reparem, no todo o capítulo 9, até o verso 34, até o final do verso 34, vemos Jesus como protagonista dessa missão de curar enfermos e libertar cativos do diabo. E logo no capítulo 10, introduzindo o segundo grande discurso de Jesus dentro do Evangelho de Mateus, relatado no Evangelho de Mateus, Jesus delibera sobre os discípulos uma missão. Ele chama esses discípulos e lhes dá autoridade. Essa mesma palavra autoridade, no texto original, surge também lá no capítulo 28 do mesmo Evangelho de Mateus, e em Atos, capítulo 1, a respeito da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. O fato é que, entre esses dois grandes momentos, a conclusão em todo o capítulo 9 de Mateus a respeito do quão frutífero foi o ministério de cura de Jesus e o comissionamento deliberado através de autoridade sobre os discípulos, e temos um longo discurso com instruções, admoestações e estímulos de como esses discípulos deveriam se portar nessa missão, durante o capítulo 10, nesse capítulo 9, nos versos 35 até o 38, existem alguns pontos que precisam ser muito bem verificados, expostos, interpretados e aplicados para a nossa vida aqui hoje, porque esse texto aqui traz bênçãos para nós hoje. Esse texto traz verdades aplicáveis para a igreja do século 21, para a igreja do ano de 2021, aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias e até os confins da terra. Vale lembrar que a Galileia era uma região composta por cerca de 200 cidades e vilarejos que tinham a população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. O texto começa no versículo 35 dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então nós vemos que esse trabalho de Jesus foi um amplo trabalho itinerante. Esse texto que nós estamos lendo, ele é aplicado em diversos contextos na formação dos seguidores de Jesus até hoje. Um deles é o contexto da missão de Deus, o contexto do cumprimento do ID. Jesus só estabelece o ID para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, passagem sempre muito lembrada entre nós, porque ele mesmo foi. A grande bênção da obediência de sermos um povo que avança em missão é porque servimos a esse primeiro e definitivo missionário chamado Jesus Cristo. Ele percorria todas as cidades e povoados, aproximadamente 200 cidadelas, pequenas cidades, cidadezinhas e vilarejos, tendo de forma indireta contato com aproximadamente 3 milhões de pessoas.
E o que Jesus fazia à medida que ele percorria, não é o porquê e o como ele cura, mas é amplamente a essência do seu próprio ministério e, consequentemente, de forma graciosa, a essência do nosso ministério enquanto igreja de Deus, enquanto povo de Deus. Vamos ler. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero olhar com você bem para o que se encontra no centro desse verso 35. Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. A essência do ministério de Jesus e de onde tudo brota, de onde tudo floresce, de onde tudo acontece, é justamente do ensino e da pregação. Talvez um dos maiores enganos que possa se estabelecer e se repetir é dizer que uma congregação que crê que Jesus continua operando milagres e Jesus continua curando, é dizer que tal congregação é negligente no que tange ao ensino das Escrituras. Dou graças a Deus que nós, nessa casa de oração, nessa comunidade de fé, não somos desses. Seguimos crendo nos milagres de Jesus, seguimos orando por esses milagres que sim, mexem nessa esfera sobrenatural, trazendo cura ao enfermo. Mas fazemos isso porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. É a sã doutrina, é a sagrada Escritura. Fazemos isso com cautela, com zelo, com segurança, porque a palavra de Deus assim nos orienta. Oramos sim com ousadia e intrepidez, porque afinal de contas, esse povo que outrora era morto, não tinha vida, como lemos aqui, não tínhamos direito algum de nos assentar em regiões celestiais, pelo fato dele graciosamente nos levar para essas regiões celestiais, nós podemos pedir a ele: Senhor, cura o teu povo que está enfermo, cura doenças, cura o cego, cura o paralítico. Por que fazemos isso, amados? Porque a palavra de Deus assim nos orienta e não abre margem para que nos afastemos de tal pedido, sim, ousado. Mas fazemos isso porque esse Jesus compassivo assim nos comissionou, nos chamou a fazer. Portanto, ao seguir na compreensão de que Jesus continua a curar, quero olhar junto com você o porquê, em primeiro lugar, ele continua a curar até hoje. Porque ele segue esse ministério de cura, que precisa ser lembrado por nós, que precisa ser, nesse tempo de preparação, onde lembraremos do sacrifício de Jesus, celebraremos sim a ressurreição. Afinal de contas, todo domingo celebramos a ressurreição, igreja. Todo domingo, em especial os domingos de manhã, na tradição cristã, sinalizam a celebração do povo de Deus, da ressurreição do seu Deus, Cristo Jesus. Nós nos alegramos, celebramos, cantamos à luz dessa maravilhosa notícia. Mas para haver ressurreição teve que haver morte. Para haver o cálice da aliança que eu e você compartilhamos, como faremos no próximo domingo aqui como igreja, teve que alguém beber do cálice da ira de Deus. E esse alguém foi o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. E por que ele faz isso? Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se
delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E como eu já falei anteriormente, é necessário repetir. O centro dessa mensagem, que busca responder por que Jesus continua a curar e como Jesus continua a curar, não é nada mais, nada menos do que por causa da sua compaixão pelas suas ovelhas perdidas. Jesus faz isso por se compadecer. E aqui a gente precisa entender, interpretar bem cada palavra desse versículo. Em primeiro lugar, é necessário, à luz de Mateus 9,36, compreender um princípio teológico que há muito tem sido negligenciado pela igreja cristã. O princípio da encarnação de Cristo. E dentro desse princípio, a máxima de que Jesus foi completamente homem e completamente Deus. Esse assunto precisa ser sempre trazido à luz para que compreendamos as dimensões da graça manifesta de Deus sobre nós. Porque ao afirmarmos isso, ao nos unirmos aos credos históricos da tradição cristã, nós afirmamos e compreendemos, aceitamos e confessamos que Jesus passou por tudo isso que vemos aqui como homem. Jesus não teve nenhum tipo de poder extrasensorial para sentir compaixão das multidões que ele contemplou na Galileia. Ele sentiu o que sentiu, como eu e você também temos tal faculdade, a de sentir. Graças a Deus não nos curvamos diante de imagens ou ideias, mas diante de uma pessoa, Jesus Cristo. Não uma pessoa como nós, evidentemente, uma pessoa além de nós. Mas a grande beleza da encarnação é que esse Deus cheio de glória esvaziou-se dela, como sempre lembramos em cânticos aqui à luz de Filipenses 2, ele esvazia-se da sua glória e toma a forma de homem, toma a forma de servo. E ao fazer isso, ele sente como eu e você sentimos. Ou pelo menos traça para nós o tipo de sentimento que deveríamos ter. Um dos fenômenos que tem sido amplamente analisados, abordados das mais variadas formas, desde as mais superficiais e rasteiras até estudos mais profundos dentro do comportamento humano, é que vivemos os dias onde a entronização do ego, o ser humano cada vez mais autocentrado, cada vez mais voltado para si, tem ganhado um espaço como nunca antes na história da humanidade. É por isso que eu acredito que nesse tempo, nesse período de tempo em que vivemos, em que estamos, precisamos cada vez mais nos lembrar da necessidade de sermos compassivos. E essa palavra, Jesus, ao ver as multidões, compadeceu-se delas. Em outras versões, como a Nova Internacional, vai dizer que Jesus teve compaixão, vai usar o substantivo direto e não a forma verbal da palavra. Mas o fato é que na raiz essa palavra literalmente significa que Jesus sentiu dores nas entranhas, que dentro da concepção da mentalidade judaica é a sede de todas as emoções do ser humano. Todas as emoções residem nas entranhas. Então é como se Jesus se condoesse, não de maneira figurada,
E eu creio que de fato ele sentiu tais dores, e dores essas antes, pregressas à crucificação, porque é isso que o próprio profeta Isaías fala a respeito de Jesus. Ele era um varão de dores, ou um varão habituado a lidar com a dor. Nesse tempo de preparação para a Semana Santa, para a lembrança da crucificação de Cristo e também da sua gloriosa ressurreição, precisamos olhar com zelo, reverência, temor e tremor essa passagem. Jesus teve compaixão de multidões, de cerca de 200 cidades e vilarejos, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Isso, olhado de forma fria, aponta para uma realidade muito distante, de mais de 2000 anos, no Oriente Médio, numa região que não tem mais as mesmas configurações geográficas até. As originárias, sim, mas o lugar mudou, o lugar transformou. E a gente pode olhar isso com uma distância histórica muito grande, mas precisamos nos lembrar da realidade espiritual contida nessa passagem. Ele diz que, ao ver as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aí, Mateus faz a alusão a uma passagem lá de Números, capítulo 27, verso 17, onde Moisés, ao falar ao povo, fala da necessidade de um pastor para aquela congregação. Moisés, um tipo de Jesus, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Olha a necessidade de um povo aflito e exausto, como ovelhas que não têm pastor. Gente querida, por que Jesus continua a curar? Porque ainda hoje, e talvez até aqui mesmo, agora, essa noite, existem pessoas aflitas e exaustas. Sem falar da multidão de pessoas nessa nossa cidade do Rio de Janeiro, nesse nosso país, onde o bispo relembrou aqui, mais de 13 milhões de desempregados. E não nos enganemos, muitos que se encontram nessa condição de desemprego adoecem, e adoecem por diversas razões. Adoecem fisicamente, porque talvez não consigam bancar tratamentos médicos, medicações, remédios e afins. Adoecem emocionalmente por se sentirem excluídos, inaptos, incapazes de viver em sociedade por estarem desempregados. Numa sociedade orientada pelo capital, evidentemente quem não produz torna-se um inútil nessa realidade, nessa lógica. E aí eu levanto uma pergunta retórica para nós. Será que Jesus não continua estendendo sua compaixão para esses 13 milhões? Para esses aproximadamente 20 milhões aqui do Rio de Janeiro, do Grande Rio, das cidades ao em torno da cidade do Rio de Janeiro? Jesus continua estendendo sua compaixão sobre nós, porque nós estamos aqui, igreja. O simples fato de eu e você estarmos aqui, a despeito de todas as nossas limitações, falhas e, claramente falando, a despeito do nosso pecado, porque continuamos pecando, continuamos sendo pecadores. A grande beleza do Evangelho é o fato de que somos chamados ao arrependimento. E o tempo todo o Evangelho precisa ser pregado mesmo para o crente, justamente por isso. Para que nos lembremos de que precisamos examinar a nós mesmos e confessar os nossos pecados. Jesus continua tendo compaixão porque a doença maior é justamente essa aflição e exaustão que predomina num povo que carece de perdão.
É claro que Jesus segue o seu ministério curando doenças e enfermidades, mas existe um problema maior aqui: a aflição e a exaustão. E quando a gente interpreta esse texto contextualizado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, percebemos que tal aflição e tal exaustão se dá não a doenças físicas ou emocionais, mas a grande mazela que corrói a nossa imagem, que foi feita para ser a semelhança do Criador, que é o pecado. O grande ponto, a grande enfermidade, a grande doença, que como nós vimos aqui nessa série empreendida pelo bispo, Jesus continua a curar, a grande matriz que delibera quase todas as enfermidades, ou todas as enfermidades ao nosso redor, é justamente o pecado. Não entro no erro de muitos de dizer que alguém está enfermo porque é um pecador, porque está em pecado, está enfermo. Não necessariamente. Mas à luz de uma teologia bíblica como a que acompanhamos aqui, chegamos à conclusão que a enfermidade, a doença, entra no mundo por causa do pecado. Pelo fato de sermos pecadores. E Jesus tem compaixão de nós, e por isso Ele continua curando. Ele continua curando porque Ele é compassivo. Ele continua curando porque Ele se compadece de um povo que sofre. E isso, tenham absoluta certeza, é uma boa notícia para nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos como ovelhas sem pastor, porque temos o sumo pastor, que é Cristo Jesus. Temos o pastor dos pastores, que é Cristo Jesus. Até a sua volta, porém, Ele continua a curar. Até que Ele venha, Ele continua empreendendo cura no meio do seu povo e misericordiosamente até por quem não é seu povo redimido. Como Ele faz isso? Verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos. E aí em algumas versões a Bíblia vai aparecer com o texto impresso em vermelho, para sinalizar que são as palavras de Jesus. Não que o texto anterior, o que lemos anteriormente, não merecesse atenção, mas eu peço que nossos olhos e ouvidos fiquem mais atentos ainda para o que vamos ouvir agora. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Como Jesus continua a curar. Como Jesus continua a curar. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus continua a curar através da sua compaixão. Ele é compassivo. Porém, Jesus fisicamente não está mais entre nós. Mas Ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Consolador. Ele enviou aquele que garante a afirmação da sua santa presença no meio do seu povo. E no meio da vida de cada um de nós, enquanto homens e mulheres que têm que dar conta diante de Deus, que tem sua vida íntima com Deus. Como Jesus continua a curar. E então, verso 37, se dirigiu a seus discípulos. Algo precisa ser muito bem frisado aqui. O discipulado de Jesus não terminou com os 12.
O discipulado de Jesus não terminou com esses 12 que nós vemos logo no capítulo 10 aqui, nós lemos no início, não é? Versículo 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Porém, o discipulado de Jesus não acabou aqui, porque ele deixa uma ordem para esses discípulos em Mateus 28, no final desse mesmo evangelho. Que esses discípulos fizessem o quê? Outros discípulos. E essa progressão em missão segue-se até hoje. Porque a palavra de Jesus é para que isso seja feito até o fim dos tempos, até que Ele venha, até que Ele volte. Clamamos, Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus. Eu pessoalmente anseio pela volta de Jesus. Pessoalmente anseio pela volta de Jesus. Embora ame minha esposa, ame a vida que eu tenho, eu não a amo mais, eu não amo mais minha esposa, não amo mais a vida que eu tenho, a congregação em onde sirvo, do que ao próprio Jesus. Eu anseio pela sua volta. Eu talvez não tenha a profundidade de compreensão que o bispo Weber tantas vezes expressa aqui quando fala isso, mas de forma muito simples e objetiva. Não dá, gente. Essa realidade já não tem muito sentido para mim. E o clamor interno cada vez mais vem aumentando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porém, nós não devemos ser fatalistas ou acomodados, que simplesmente vivem numa bolha pseudo-espiritual, tentando se isolar de uma realidade dura, sem sentido, diabólica, e achar que de alguma forma vamos acelerar essa volta de Jesus à luz de uma pretensa piedade. Lê do engano, igreja. Não, temos uma missão em obediência nesse mundo dada pelo nosso Senhor Jesus, que é continuar a ir a fazer discípulos, sendo discípulos seguidores de Jesus. Portanto, como Jesus continua a curar hoje, irmãos? Através da sua igreja, através dos seus discípulos. Essa é a forma como Jesus continua a curar. Nós cremos, à luz da teologia que enquanto igreja nós assimilamos, endossamos e afirmamos, que homens e mulheres, sim, podem ser curados hoje de enfermidades físicas, emocionais, em ambiente de devoção, de fervente oração. Nós cremos nisso. A gente brincou na última live, não foi, bispo? Porque teve um problema na transmissão, no culto de oração, e o meu microfone estava dando um problema, não funcionava, não chegava áudio, só chegava a imagem. Mantive a tela ali no bypassada. Quando o bispo acionou, o áudio chegou, e aí a gente brincou. No culto de oração, milagres acontecem. A gente falou de brincadeira, mas é uma grande verdade, amada igreja. Os testemunhos e a própria história da igreja não negam esse fato. Deus continua a curar. Os mandos e desmandos dos vendilhões de templo não podem desanimar a igreja de continuar a sua jornada enquanto discípulos de Jesus, que compreendem que unicamente pela graça e pela misericórdia, Jesus continua a curar. Jesus, pela sua compaixão, não pela capacidade própria da nossa oração, não pelas horas de jejum ou as horas de joelho no chão contadas, que Ele cura pessoas. Ele não faz isso pelo nosso mérito.
Isso não é pelo que fazemos. O que fazemos, fazemos por amor a Ele, fazemos por devoção a Ele, e graciosamente Ele derrama desses milagres sobre a sua igreja. Mas, povo de Deus, vale lembrar sobre a sua igreja. Por que eu falo isso com tanta ênfase? No verso 35 nós lemos a máxima que estabelece o fundamento para a nossa caminhada enquanto discípulos no reino de Deus, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. É óbvio que pessoas podem operar milagres sem ensinar e sem pregar o evangelho. A questão é qual é a procedência de tais milagres. Eu não quero entrar no mérito dessa questão aqui, e para ganhar tempo eu quero ficar naquilo que importa. O fato é que em congregações onde a palavra de Deus é ensinada e pregada, temos habilitação, não pelo nosso mérito, mas pela obediência à palavra de Jesus, que nos ordena, nos manda a ir e fazer discípulos. Podemos graciosamente nesse ambiente, e quem sabe hoje, contemplar milagres entre nós. Na compreensão nuclear dessa passagem, que o maior dos milagres é quem era natimorto em pecado ter a oportunidade de nascer de novo. É assim que Jesus continua a curar, através da sua igreja, do seu povo. Há uma beleza na encarnação de Jesus que nesse tempo precisamos lembrar. O período do Natal, que passamos há pouco tempo, nos traz à luz essa bela doutrina. A encarnação de Jesus, ela precisa seguir essa narrativa da história da redenção para termos mais sentido e mais propriedade para ouvi-la e aplicá-la na nossa vida. Reparem que Jesus, até então, era o protagonista. Se você olhar o capítulo 8, ele também é apinhado de milagres. Na verdade, os capítulos 8 e 9 de Mateus relatam a grande campanha, a grande jornada, caravana. Não vou usar essa palavra que alguns já bagunçaram com ela por aí, mas a grande caminhada de fé de Jesus por todas as cidades e vilarejos na Galileia. Capítulos 8 e 9 são apinhados disso. Mas se você reparar a transição, isso é muito importante. Jesus, mesmo sendo Deus, lembrem Filipenses 2, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. É o filho mais velho de uma família numerosa de filhos semelhantes a ele, que olham para esse grande irmão mais velho como o exemplo. E como um bom irmão mais velho, ele dá espaço para os irmãos mais novos. É por isso que ele declara, ao dirigir-se aos discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Necessário é interpretar essa passagem da maneira certa. Alguns, na verdade, interpretam esses trabalhadores referindo-se apenas àqueles vocacionados ao ministério pastoral. Mas a palavra trabalhadores, usada no texto original, do grego original aqui, surge em outras passagens, a mesma palavra, o mesmo verbete, surge em outras passagens no Novo Testamento, apontando não apenas para aqueles que são vocacionados ao presbiterato ou diaconato bíblico, mas para todos os matetastes, ou todos os discípulos. Ou seja, todos nós somos trabalhadores nessa grande seara. Todos nós. Até porque a pregação do Evangelho não é privilégio dado apenas a pastores. Pois bem, eu não sou pastor ordenado nessa casa e pela graça estou aqui pregando.
num treinamento como o bispo deseja e tem empreendido em fazer através do Ilumine, quem sabe outros homens vão estar aqui pregando o Evangelho também, a despeito de não serem pastores ordenados nessa casa ainda. E mais, a expansão dessa realidade não cabe nas nossas casas de oração e nos nossos espaços de igreja. A pregação do Evangelho está num campo muito grande, essa seara, a qual todos nós somos chamados, como por exemplo amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia a dia, universidade, escola. As oportunidades são enormes. Nós nos engalfinhamos em busca de oportunidades de mercado de trabalho, de bolsas de estudo, enfim, e deixamos essas poucas vagas aí, essas muitas vagas, na verdade, para poucos que estão pretendendo, que é de pregar o Evangelho, que é de compartilhar a palavra de Deus, que é de pregar a respeito desse Jesus que salva pecadores e cura enfermos, ainda hoje faz esses milagres. Uma coisa bela que João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, comentou sobre essa passagem, precisa ser ressaltada. O que o mundo precisa é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E que tal Evangelho seja pregado por homens que creiam nisso e que saibam por experiência pessoal que Ele tem poder para salvar. Crisóstomo, um dos pais da igreja lá atrás, traz essa percepção tão atual para nós hoje. Se eu e você fomos alcançados por esse grande amor, quantos de nós aqui temos testemunhos da cura milagrosa sobre nossas enfermidades físicas ou emocionais? E todos os que fomos salvos pela graça, curados da enfermidade, da morte e da danação no inferno, por causa do sangue de Jesus derramado sobre nós. Que boa nova temos para pregar à luz da própria palavra e da experiência pessoal, como Crisóstomo falou. Um pastor que veio a se tornar mais ou menos conhecido no início da pandemia, porque um antigo texto seu, um texto, foi divulgado na época que ele enfrentou a crise espanhola, a gripe espanhola em 1918. Pastor descendente de escravos, Francis Grink, um americano, disse o seguinte: Jesus não encerrou seu ministério atraindo todos os homens para si. Antes, ele enviou seus discípulos aos homens. Também um comentário de Grink sobre justamente essa passagem. Leva a uma profunda reflexão. Jesus não reteu a atenção dos homens unicamente para si. Jesus enviou seus discípulos. Jesus envia hoje seus discípulos para nós. Jesus nos envia como discípulos hoje. Jesus nos chama a pregar esse evangelho hoje. Ele não atrai homens para si hoje, porque Ele não está entre nós, Ele ainda não voltou. Ele enviou o seu Espírito Santo para nos encher, nos capacitar, nos habilitar para levar pessoas a Ele, para atrair os olhares daqueles que necessitam a Ele. Portanto, Jesus continua a curar, porque Ele tem compaixão. E essa compaixão, embora hoje Ele esteja exaltado à destra do Pai, essa compaixão segue até hoje. Essa compaixão é eficaz até hoje. E como Ele faz isso, povo de Deus? Através dos seus discípulos, através da sua igreja, através de nós, trabalhadores nessa seara. Que em nome de Jesus a gente possa responder a essa palavra. Eu quero orar nesse momento com dois objetivos. Em primeiro lugar,
Se você não estava aqui na mensagem onde o Bispo Weber pediu que aqueles que têm enfrentado dores, enfermidades e doenças se levantassem, se posicionassem e pedissem misericórdia de Deus sobre tais enfermidades. Se você não estava aqui, eu quero orar com você. E um segundo objetivo é orar para que Deus capacite a nossa igreja, a todos nós como discípulos, a seguirmos ensinando e pregando o Evangelho. E tendo como fundamento o ensino e a pregação, edificar uma casa de oração, edificar um ambiente propício para que o Espírito Santo opere milagres entre nós. Milagres que toquem essa cura física que precisa acontecer, essa cura emocional que precisa acontecer, mas que também salve pecadores, operando essa cura definitiva, essa cura da morte eterna, que aquele que não é salvo encontrará. Então, eu quero orar nesse sentido. E um terceiro objetivo: se você aqui essa noite não tem a sua vida colocada diante desse Deus compassivo, eu quero que você, em nome de Jesus, desfrute da oportunidade graciosa de ouvir a voz de Deus lhe chamando para ter seus pecados perdoados e a sua vida salva. Quem sabe junto com a sua enfermidade física, se você a tiver, com a sua enfermidade emocional, se você a tiver, a sua enfermidade espiritual será curada hoje e você será salvo. Quem sabe? Então eu quero orar nessa direção. Em nome de Jesus, se você se identifica como alguém que precisa de cura física, no seu lugar, do seu próprio jeito, responda isso diante de Deus, fale com o Senhor. Se você compreende a gravidade de uma vida distante da obediência a Deus e reconhece nesse momento a oportunidade de se render a esse Deus compassivo, responda também a Ele no seu lugar mesmo. Se assim o Senhor lhe tocar, dobre seu joelho, fale com Ele. E a nós como igreja, todos nós, eu quero pedir que juntos clamemos a Deus que envie trabalhadores para a grande seara. E ao fazer isso, não vamos terceirizar o serviço. Ao orarmos envia trabalhadores, vamos pedir envia-nos a nós, Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio da pregação da palavra. Senhor, pela graça abundante derramada nessa igreja, responsiva ao teu evangelho, responsiva à celebração do teu nome, à exaltação de quem tu és. Eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer por esse povo aqui reunido, pela Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís. E Jesus, quero pedir, ó compassivo, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para os nossos sofrimentos, fruto de doenças e enfermidades. Sofrimentos de irmãos e irmãs que aqui padecem, talvez por anos, com lutas na área da saúde. Espírito Santo, estenda a sua graça e opera a cura naqueles que estão aqui clamando por isso, Senhor. Nós te suplicamos, te pedimos. Vem, Espírito Santo, e opera a cura no meio do teu povo, no meio daqueles que, do seu jeito, em seus lugares, estão nesse momento pedindo.
Senhor Jesus, peço também por qualquer homem ou mulher, jovem, enfim, que aqui esteja e ainda não colocou sua vida diante desse Deus que é Senhor sobre todas as coisas, mas também é Salvador. Que a grande enfermidade do pecado e do destino à morte e à danação eterna possa ser curada na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem que aqui se encontra e ainda não se curvou diante de Ti. Jesus, opera o milagre da salvação essa noite, não apenas para os que estão aqui, mas também por aqueles que porventura estejam nessa condição assistindo, ouvindo essa mensagem pela transmissão online. E Deus, Pai, assim como Tu enviou o Teu Filho, Deus Pai, Deus Filho, assim como enviastes o Espírito Santo sobre nós, clamamos como igreja, rogamos, como o texto diz em Mateus 9,38, suplicamos, envia trabalhadores, porque a seara é grande. E Pai, queremos pedir, envia-nos a nós, como igreja. Pai, o Senhor não deseja simplesmente encher bancos de uma congregação. O Senhor não deseja arrolar membros em uma lista institucional de uma igreja. Não, Senhor. O Senhor deseja formar discípulos que pregam e ensinam o evangelho do reino de Deus, até que o Senhor venha. Por isso suplicamos, Senhor, envia-nos a nós como igreja. Envia o Teu povo, envia a Tua igreja. E nesses tempos controversos, onde a manifestação das trevas humanas cada vez mais se alastra, nós possamos ser sal da terra e luz do mundo para a glória do Teu nome, Jesus. Senhor, por vezes a gente já clamou em cultos, em tantos momentos, levanta pastores, levanta diáconos, levanta missionários. Mas Deus, a crise hoje em dia é muito maior. Por isso a gente pede, Senhor, levanta discípulos, seguidores de Jesus de verdade, gente que siga Jesus, que siga seus passos, que obedeça a Tua vontade, que obedeça a Tua soberana vontade. Para que sim, a gente possa cada vez mais ver essa casa de oração repleta de pessoas, mas de pessoas que vão vir aqui para ouvir o evangelho, vão vir aqui para encher esse batistério, não apenas para a nossa alegria como Teu povo, mas para o rejubilo que acontece nos céus e para a glória do Teu próprio nome. Oramos, Senhor, oramos, envia, rogamos, suplicamos, envia a Tua igreja, envia o Teu povo, para que pregando o evangelho, para que ensinando o evangelho, o ambiente certo, onde devoção piedosa e ardente diante de Ti possa promover um espaço onde o Espírito Santo tenha liberdade para promover cura sobre o Seu povo. Oramos, crendo e confiando no Teu poder. Amém. Amém, irmãos. Bispo Weber. Amado Pai, querido Deus, obrigado pela palavra dessa noite, pelo despertamento que traz ao coração de todos
ao clamor por discípulos vivos. Ó Deus, eu oro para que o Senhor desperte o coração desses irmãos para a preparação para o exercício do ministério. O discipulado ilumine toda terça-feira. Eu oro a Deus pelos que estão doentes, reforço essa oração, esperando cura divina, esperando a Deus uma intervenção celestial na vida de todos nós, à sua medida. Ó Deus, precisa de uma ação gloriosa do Teu Espírito. O diácono Ari, com o seu problema renal, ó Deus, opera na vida do seu servo. Ó Deus, na irmã Solange, que também atravessa um momento difícil na sua saúde, opera na sua serva, restabelece sua saúde física. Ó Deus, no filho da Liliane, ó Deus, que ela andou de hospital em hospital, essa multidão de pessoas que enchem as UTIs com Covid-19, ó Deus e Pai, gente profundamente doente, e a doença maior, que nos abate a todos, que é a nossa própria pecaminosidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem dessa noite, pela vida do João, ó Deus, por esse irmão querido de fé, por esse companheiro de luta e de jugo, por todos os amados queridos que estão aqui, ó Deus e Pai, nessa noite, e que porventura o Senhor veja algum lado doente na sua vida, ó Deus, um lado do corpo, da alma ou do espírito, e toca poderosamente, Senhor. Não deixa a gente sair daqui dessa noite, ó Deus e Pai, sem essa sagrada experiência, ó Deus e Pai, de fé, que afete nossa vida por inteiro. Senhor, leva-nos em paz, sê com a gente pelo caminho, protege-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Um beijo, um abraço bem grande, apertado, todos vocês, amém.